Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os organismos do solo? Estima-se que em um único grama de solo pode-se conter até 10 bilhões de organismos. A atividade biológica do solo é uma denominação genérica para a ação dos organismos vivos presentes no solo, tanto animais quanto vegetais. Esses organismos desempenham um papel fundamental na gênese e na manutenção da organização dos constituintes do solo, especialmente nos horizontes superficiais. Eles influenciam processos ecológicos essenciais que garantem a saúde e a fertilidade do solo. Mas qual a importância da biodiversidade funcional dos agregados do solo? Bem, a biodiversidade funcional refere-se aos aspectos da diversidade biológica que impactam diretamente o funcionamento dos ecossistemas. Isso envolve uma variedade de espécies e seus atributos funcionais, que são sugeridos para processos ecológicos fundamentais, como intemperismo biológico, biopuração, exclusão de matéria orgânica, ciclagem de nutriente, controle biológico de produção biológica e doenças polinizadoras e resiliências. Esses processos são essenciais para a manutenção da fertilidade do solo e para o suporte do ecossistema agrícola e naturais. Mas quais são os organismos do solo e suas funções? Os organismos presentes no solo desempenham papéis cruciais na sua manutenção, influenciando a degradação da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, a estruturação do solo e o controle de pragas. Eles podem ser classificados em 4 grupos, sendo eles os micro-organismos, a microfauna, a mesofauna e a macrofauna. Os micro-organismos, por exemplo, são invisíveis a olho nu, mas têm grande impacto nas funções do solo. Por exemplo, as bactérias são essenciais para a decomposição da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes. Exemplos incluem bactérias do gênero Rhizobium, que fixam nitrogênio em simbiose com as leguminosas. Temos os fungos também, que são decompositores primários que quebram a matéria orgânica complexa em compostos mais simples. Exemplos são as micorrizas, que são fungos que formam associações simbióticas com as raízes de plantas, ajudando na absorção de nutrientes. Ainda temos o actinobactérias, ou seja, são importantes decompositores de matéria orgânica resistentes, como a celulose e a quitina, e na produção de antibióticos naturais. Por fim, temos os protozoários, que controlam populações de bactérias e ajudam a mineralização de nutrientes, tornando-os disponíveis para as plantas. A microfauna do solo inclui pequenos organismos que são visíveis apenas com a ajuda de microscópio. Eles desempenham papéis vitais na decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e no controle da população microbiana. São representantes desse grupo os protozoários, que se alimentam de bactérias e outros micro-organismos, ajudando a controlar suas populações e a liberar nutrientes. Temos também os nematóides, que são muito pequenos, o suficiente para serem considerados microfauna. Eles podem ser benéficos, ajudam na decomposição da ciclagem de nutrientes ou prejudiciais como parasitas de plantas. Temos também os rotíferos, que são pequenos animais aquáticos que vivem em filmes de água de solo, alimentando-se de detritos orgânicos e micro-organismos. E, por fim, aqui nesse grupo, nós temos os tardígrafos, conhecidos como ursos d'água, alimentam-se de algas, líquens e detritos orgânicos, ajudando na decomposição. O grupo da mesofauna é onde os organismos de tamanho intermediário que vivem no solo. Estes são compostos por colembolos, que são pequenos artrópodes que ajudam na decomposição da matéria orgânica e na formação de humus. Os ácaros,
diversos grupos de ácaros desempenham papéis na decomposição, predação de outros micro-organismos e controle de pragas. E temos também os equitríqueos, que são pequenos insetos que contribuem para a decomposição da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes do solo. Temos ainda a macrofauna, que são organismos maiores que têm um impacto significativo na estrutura do solo. Por exemplo, a minhoca, que são cruciais para a aeração do solo, a decomposição da matéria orgânica e a formação de humus. Elas melhoram a estrutura do solo e facilitam a infiltração da água. Os cupins e as formigas, que contribuem para a decomposição da matéria orgânica e a aeração do solo. Os cupins são especialmente importantes nos ecossistemas tropicais. Temos ainda os besouros e as larvas, que fragmentam a matéria orgânica, facilitando a decomposição por outros organismos menores. A microbiota do solo desempenha várias funções essenciais para a saúde e a fertilidade do solo. Os micro-organismos contribuem para a formação de agregados do solo, melhorando a estrutura, a aeração e a capacidade de retenção de água, melhorando ali a estrutura do solo. Os micro-organismos, como bactérias e fungos, ajudam a ciclagem de nutrientes, convertendo elementos como nitrogênio, fósforo e enxofre em formas utilizáveis pelas plantas, o que chamamos de ciclagem de nutrientes. Certas bactérias, como as do gênero Rhizobium, formam associações simbióticas com as plantas leguminosas, fixando nitrogênio atmosférico e convertendo-o em formas que as plantas podem usar em seu desenvolvimento. A microbiota do solo pode degradar substâncias tóxicas, como pesticidas e outros poluentes, ajudando a manter o solo saudável e seguro para o cultivo. E também, os micro-organismos benéficos, como os fungos micorrízicos, formam associações simbióticas com as raízes das plantas, aumentando a absorção da água e nutrientes e promovendo o crescimento das plantas. Pode-se dizer que manter a biota do solo é vital para garantir o solo produtivo, saudável e ecologicamente equilibrado. Espero que tenha gostado do conteúdo e recomendo que leiam mais sobre o assunto. E não se esqueça de praticar, pois é através da prática que se alcança a perfeição.